Boa noite a todos. É um prazer, uma emoção estar aqui novamente. Preciso compartilhar com os amigos que já trabalhei nessa casa há 30 anos atrás, mais ou menos. Já estou ficando longeva mesmo. E por motivo, trabalhei aqui, é uma grande emoção estar voltando. Realmente, subir aqui nessa tribuna hoje me fez realmente relembrar os tempos que já foram e voltar, né? Então eu lembrei que é como se fosse uma onda do mar, né? A onda do mar, ela primeiro recua para depois ter força para continuar no movimento, né? E também nesses dias eu fiquei refletindo sobre essa casa, o Ama, né? Fazendo essa retrospectiva do tempo que eu estive aqui. Falei, o Ama também passou por muitos momentos de transformação, né? Foram amigos queridos que desencarnaram, né? E que também o Ama passou por alguns momentos de dificuldade, quando perdeu o Toninho Tezei, não perdeu, né? Ele foi para o plano espiritual, mas aqui no plano material, não, né? E outros amigos também que aqui estavam e que, por um motivo ou outro, a vida levou para outros caminhos. Mas o Ama continuou, né? E quando eu voltei, o primeiro dia que eu cheguei aqui nessa casa, eu senti a mesma vibração amorosa de 30 anos atrás. Então eu falei, nossa, parece a onda do Ama, né? Que também teve os seus momentos de dificuldade, mas continuou em frente nessa onda grandiosa, trazendo amor, né? Então é uma alegria estar aqui. E vem bem a calhar com a mensagem de hoje, que é o item 52 do Fonte Viva, né? Que é psicografado pelo Chico, e o Emmanuel que traz a mensagem. Então é servir e marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus 12:12. Então eu acho que é isso, essa é a mensagem de hoje, que como uma onda mesmo, às vezes a gente passa por muitas dificuldades, sofrimentos e crises mesmo. Mas é nesses momentos que a gente tem que parar um pouco, recuar um pouco para entender o nosso sofrimento, porque nós estamos aqui para aprender, né? E para também superar as nossas dificuldades, o nosso íntimo, né? A gente se transformar mesmo, fazer mudanças espirituais, mudanças de todas as ordens, do nosso crescimento espiritual. Então a gente vê que nos momentos de crise mesmo que a gente pode fazer essas transformações. Quando surge algum sentimento, algum movimento muito triste, a primeira coisa que a gente faz é ficar meio no desespero e parar. E isso é verdade. É como se abre um clarão, abriu o chão, né? A gente fala, nossa, abriu o chão. E é nesse momento que abriu o chão que a gente tem que refletir. O que será que isso aconteceu na minha vida? O que será que isso está querendo me mostrar? O que eu não estou percebendo e que veio isso agora para eu entender melhor o rumo da minha vida? Por exemplo, quando perdemos o emprego, né? Vou fazer algumas considerações aqui. Quando perdemos o emprego, primeira coisa que a gente vai, perder o emprego. E agora o que vai ser, né? A gente pode entrar no desespero, mas vamos parar e refletir. Será que aquele emprego realmente estava nos ajudando alguma coisa? Será que a gente já não estava mais cansado de ficar naquela mesmice? Será que eu fiquei desatualizado, precisava e teve evolução e eu não me apercebi disso e fui levando a vida assim? Será que não é o momento agora de eu procurar me renovar os meus conhecimentos, renovar as pessoas que eu tenho contato, outros amigos? Será que nesse momento não é o momento da gente refletir qual o melhor caminho que a gente deve seguir para encontrar uma outra posição?
Um outro exemplo, por exemplo, é quando a gente perde um ente querido. Nossa, vem um sofrimento muito grande, né? Amávamos tanto aquela pessoa e ela desencarnou. E hoje a gente sabe, como espírita, que a morte não existe, mas a separação sim, né? Porque ela parte para o plano espiritual e a gente fica aqui. Então é o momento da gente viver o luto mesmo, né? A gente não pode falar, não estou sentindo nada, não. Saber a importância que aquela pessoa tinha na nossa vida. Refletir o quanto que muitas vezes deixamos de viver coisas boas por N motivos e perdemos a chance de estarmos junto com aquela pessoa. Enfim, e é um momento também da gente refletir que a morte não existe, que chegar o plano espiritual, nós como espíritos acreditamos na reencarnação, e que nesse momento aquela pessoa partiu para o mundo espiritual, mas nós continuamos no mundo aqui das criaturas. Então a gente tem que continuar a nossa vida, refletir sobre o luto, mas também não ficar parado no sofrimento. É a onda, sofremos, ficamos tristes, mas oramos e nos fortalecemos e vamos continuar na nossa vida. Outro momento também é quando nós, por exemplo, tem pessoas que nos magoaram muito, que nos traíram. Nossa, aquilo é como se fosse uma punhalada no nosso coração. Mas talvez seja o momento da gente refletir que aquela pessoa, como nós, também comete erros. Que todos nós estamos no caminho da evolução. Que assim como ela nos magoou, nós também magoamos outras pessoas também. Podemos estar magoando também. E é o grande momento da gente começar a praticar o perdão, né? Da gente perdoar, da gente refletir. É difícil, né? O perdão é um sentimento que a gente tem que trabalhar muito, porque o nosso orgulho, a nossa vaidade ainda está muito arraigado no nosso espírito. Mas a gente tem que compreender e ver que aquela pessoa também talvez estivesse passando por um momento de muito sofrimento interior, que ela tem um buraco lá dentro do coração, uma tristeza profunda, que a forma dela reagir a isso é com a violência, é com traição, é como se ela ficasse cega mesmo. Então é o momento da gente estar refletindo sobre o perdão, é uma oportunidade no nosso crescimento. Quando nós temos, por exemplo, uma outra questão de superação, quando a gente perde a confiança, perdemos a confiança, olha, já não sei mais o que eu faço da minha vida, a gente fica desconfiado, a gente já fica meio perdido. Nossa, eu estou desesperançoso, não sei o que fazer da minha vida. Será que não é o momento da gente desenvolver a nossa fé e a confiança, nos ligarmos a Deus, a Jesus? É o momento da gente renovar o nosso interior, tendo fé. Se tem alguma coisa que nos está abalando muito, a gente é entregar, sabe? É entregar para Deus, para Jesus, pedindo orientação, porque o pedir ajuda é uma grande forma da gente desenvolver trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Muitas vezes a gente fala, né? Eu não vou pedir ajuda. Por quê? Porque o nosso orgulho, quem sou eu para pedir ajuda, né? Nossa, eu vou me humilhar. É tão comum a gente ouvir essa frase, né? Eu vou me humilhar pedindo ajuda para aquela pessoa ou para alguém. Não, pedir ajuda é uma forma da gente estar trabalhando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Então vamos pedir. Quer dizer, a gente não sabe se vem, mas quando a gente abre o nosso coração, alguém vai ouvir. Se não for alguém encarnado ou desencarnado, vai ouvir. A gente tem que ter fé e confiança em dias melhores, né? Bom, e aí, o
o que traz a mensagem da noite é isso, é a gente refletir sobre as nossas crises. Essa semana eu ouvi um senhor no Instagram, a gente fica naquela, né, vai passando por cima, mas eu me deparei com um senhor falando, dando um exemplo de um passarinho que eu achei legal, vou reproduzir aqui para vocês. Um passarinho, quando está na hora de nascer, ele faz um grande esforço para quebrar aquela casca, porque ele já não cabe mais dentro daquele lugar. Ele precisa romper, quebrar as arestas para ele poder voar. Assim somos nós. Às vezes a gente precisa mesmo, a gente está tão acostumado que é ficar protegido, mas a vida empurra a gente para quebrar os nossos limites e a gente poder voar, dar voos maiores, a gente alcançar novas coisas, novas propostas, enfim, renovar a nossa vida. É a gente crescer mesmo. E aí eu vou ler um pedacinho do Evangelho, né, que ele coloca assim, que ele fala: se é difícil a produção de frutos sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Olha, então o que ele está colocando aqui? Se é tão difícil para nós, né, trabalharmos e ganharmos o nosso pão, é também tão difícil e laborioso a gente também trabalhar o nosso íntimo. É nós trabalharmos a nossa reforma íntima, é a gente trabalhar a nossa autoestima. Então, isso também é trabalhoso. E é isso que a gente tem que... A gente veio aqui, a gente assumiu a responsabilidade dessa vida enquanto encarnado para a gente sair melhor do que nós entramos, né? Quando a gente entrou, quando encarnamos, a gente tinha muita proposta, né? Fizemos muitas propostas lá no plano espiritual, falamos, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando chega aqui, a gente tem que realizar aquilo que nós viemos, que nós mesmos nos propusemos a fazer. Então eu falo que a gente tem que sair dessa vida melhor do que nós entramos, né? A gente tem que se trabalhar mais. E para concluir, eu queria ler um pedacinho aqui da finalização. Recordo o conselho de Paulo e não se imobilize. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Então, amigos, a mensagem de Paulo para os hebreus foi essa, que a gente tem que ficar incansável, a gente tem que trabalhar mesmo no sofrimento, mesmo nos nossos joelhos, mesmo a gente arcado, a gente tem que ver, mesmo a gente adoentado, a gente tem que ver o que essa doença está querendo me ensinar. O que esse sofrimento está me trazendo para eu refletir? O que esse acontecimento, o que essa pessoa que veio ao meu lado, por que será que ela veio? O que ela tem que me ensinar? O que eu tenho que aprender com ela? Então, tudo nós temos que aprender, tudo nós temos que... É um grande momento nosso de crescimento. Então, eu sugiro que os amigos leiam, que é uma mensagem muito bonita, né? Que leiam em casa, ou que reflitam, que orem, que peçam a Deus, a Jesus, muita ajuda para a gente vencer as nossas dificuldades e também restaurar a nossa alegria, a nossa esperança em dias melhores. A gente não pode ficar parado no sofrimento, a gente tem que vibrar energia positiva para que as coisas vão melhorar. Se a gente fica no derrotismo, só a vibração negativa, a gente fica lá para baixo, né? Então a gente tem que renovar a esperança, a força, pegar as nossas energias, ver as nossas possibilidades e superar os nossos sofrimentos. Ok? Obrigada pela atenção. Foi um prazer. Até a próxima.
assim nós vamos rogando a Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, aos amigos espirituais aqui presentes, que nos ajudem, que nos dê força e coragem para vencermos as dificuldades do dia a dia, que renovemos a nossa esperança em dias melhores, que nós, mesmo com os nossos corpos ainda amargurados ou sofridos, possamos levantar como uma onda, recuar, mas ir em frente, trazendo mais paz, mais amor no nosso coração. Nós viemos aqui, Senhor, para desenvolver o amor a nós e ao próximo. Dai-nos a força e a coragem de enfrentarmos as nossas dificuldades. E vamos pedir que os amigos espirituais aqui presentes possam levar a nossa vibração para alguém que esteja nesse momento pedindo por ajuda. Que as nossas vibrações possam acolher com muito carinho e amor esse coração que nesse momento está em sofrimento. Pedir para os hospitais, pelas creches, pelas casas de repouso, por todos os lugares onde, pelas pessoas que andam pelas ruas, que a nossa vibração amorosa possa acolher e abençoar cada irmão que estão também nessa nossa jornada evolutiva. E assim, vamos pedir aos amigos espirituais que aqui estão, que possamos receber o passe restaurador, as energias de luz, que possamos tomar esse banho de luz amarela que nos envolve e que traz revigora as nossas esperanças. E assim, Senhor, gratos estamos por tudo que temos, gratos estamos pela nossa vida, gratos estamos pelos nossos familiares, pelas nossas casas, por tudo aquilo que nós temos. Gratidão, Pai, por tudo aquilo que temos tido a oportunidade de receber nessa vida. Que assim seja.